pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, de PIN, nós vamos falar novamente sobre balanços de massa multicomponentes, mas agora nós vamos resolver o exercício daqueles que estava sendo solicitado. O primeiro exercício era o exercício 4.28 do capítulo 4 do livro do Felder. Nesse exercício, nós vemos que 800 gramas por segundo de uma mistura contendo 20% de um componente A e 80% de um componente B entram em uma unidade de processamento e sai dessa unidade 100 gramas do componente A puro e uma mistura de massa desconhecida e também de composição desconhecida, mas a gente sabe que tem A e B nessa mistura. A essa mistura é acrescentado 200 gramas de um componente C e a mistura resultante, aqui dita como M2, vai ser composta, então, de quantidades de A, B e C, mas não se conhece nem a massa, nem a composição dessa mistura. Essa nova mistura, então, vai alimentar uma unidade de processamento 2, e dela vai sair 475 gramas por segundo de uma mistura contendo A, B e C em quantidades desconhecidas, em proporções desconhecidas. E também vai sair uma massa desconhecida, chamada aqui de M3, que tem a seguinte composição: 1,2% de A, 55,8% de B e 43% de C. Vejam que aqui foi colocado em zero em massa de cada elemento por massa da mistura. Massa por massa, nada mais é do que fração mássica, certo? Então, aqui nós temos uma fração mássica de 0,012 de A, uma de 0,558 de B, uma de 0,43 de C, ok? Então, o objetivo desse exercício é calcular as massas desconhecidas e as composições das correntes que também não se conhecem. Então, é calcular aqui o M1, o M2 e o M3, e também as composições de M1, de M2 e a composição da corrente de saída de 475 gramas por segundo. Bom, este é um sistema multicomponente, então a primeira coisa a se fazer é avaliar aonde estão os subsistemas. Nós sabemos que cada equipamento do sistema multicomponente vai ser um subsistema. Então, nós já temos aqui a primeira unidade, já vai ser um subsistema. Aqui é onde a junção de correntes também é um outro subsistema. E a outra unidade a unidade 2 vai ser o terceiro subsistema. Além disso, nós temos ainda o subsistema chamado de caixa preta, que vai compor todos as duas unidades e ainda aquele ponto de alimentação. Nós temos que agora avaliar a análise de graus de liberdade, fazer uma análise, desse grau de liberdade em cada um dos subsistemas. Eu chamo aqui de subsistema 1 a unidade 1, subsistema 2 o ponto de mistura, subsistema 3 a unidade 2 e subsistema 4 a caixa preta. Avaliando aqui, então, o subsistema 1, que é o primeiro equipamento, nós temos lá a entrada, que é conhecida tanto a massa quanto a composição, uma das saídas é conhecida a massa e a composição, e a outra saída, que seria a mistura M1, não se sabe nem a massa e nem a composição, nem o X de A, nem o X de B dessa mistura. Analisando o que nós temos aqui, nós temos dois componentes, componente A e componente B. Ainda não entrou o componente C nesse subsistema aqui. Então, nós temos, na verdade, observando três incógnitas, duas equações de balanço, que seria uma equação de balanço para o A e uma para o B, que são as equações de balanço independentes, e nós ainda temos uma equação de restrição, que é a soma das frações mássicas de A e B aqui na mistura de massa M1 tem que ser igual a 1. Então, fazendo uma análise de grau de liberdade, nós temos três incógnitas menos três equações, teremos um número de grau de liberdade igual a 0. Ok? Então, é possível começar a resolver a partir desse sistema 1.
Quais seriam os balanços desse sistema 1 e em que ordem nós iríamos resolver? Bom, o balanço geral nos diz que está entrando 800 gramas por segundo, a entrada tem que ser igual à saída. Está saindo 100 gramas por segundo ali do componente A e ainda uma massa M1 desconhecida da mistura. Com isso, essa é uma equação simples, dá para resolver já de cara e descobrir o valor de M1. Esse seria a primeira equação a ser resolvida. Fazendo agora o balanço de qualquer um dos componentes, ou de A ou de B, eu escrevi os dois aqui. O balanço de A, por exemplo, seria o que entra de A, 20% de 800, tem que ser igual ao que sai de A, que é os 100 gramas por segundo que só tem A, mais o percentual de A que sai na mistura de massa M1. Como o M1 eu já conheço, eu posso substituir aqui o valor do M1, e encontrar o valor de XA, então. E depois fazer 1 menos XA, e eu vou ter, então, o valor de XB. Ok? Esse seria o primeiro passo da resolução. Então, a primeira equação a resolver e a segunda equação a resolver. Então, nós teríamos daqui os valores de M1, XA e XB, ou seja, a composição toda da corrente 1 ali, de massa 1, e também o valor da corrente. Com esses valores, continua a resolução. Vamos lá no subsistema 2. Eu vou fazer uma análise de grau de liberdade como se eu não conhecesse já os valores de M1 e da sua composição, ok? Porque eu estou analisando para ver aonde eu vou começar a resolver. Então, no subsistema 2, é o ponto de mistura. Eu teria aquela mistura M1 lá, que era desconhecida, agora eu já sei o valor, mas era desconhecida. Temos também a entrada de 200 gramas por segundo do componente C, e isso gera uma mistura chamada de M2, que é composta por A, B e C. Analisando dessa forma, nós vemos que nós temos 7 incógnitas, e agora nós temos o componente C também. Então, nós temos aqui 3 possíveis balanços, um para cada componente, que são balanços independentes. Nós também ainda temos uma equação de restrição aqui para a composição de M1 e uma outra equação de restrição para a composição de M2. Então, podemos considerar que nós temos duas equações de restrição. Então, a nossa análise de grau de liberdade fica 7 incógnitas menos 5 equações dá um valor de grau de liberdade igual a 2. Nós não poderíamos começar a resolver esse exercício pelo subsistema 2, porque temos um grau de liberdade muito alto. Mas, se nós já tivéssemos começado lá pelo subsistema 1, teríamos a resolução daquelas incógnitas lá, e aí com isso poderíamos resolver sem problema através daqui. Então, a gente pode continuar resolvendo aqui, né? Então, quais seriam os balanços para esse subsistema 2? O balanço geral, que diz que M1 mais os 200 gramas por segundo tem que ser igual ao M2. Se eu já conheço o M1 do subsistema 1, aqui eu já conseguiria resolver também o M2. O balanço do componente A. Entra no componente A uma quantidade, um XA do M1, eu já conheço o XA do M1 que veio lá do subsistema 1, já calculei lá em cima, né? Então eu poderia substituir ali. E aí, o resto eu não conheço. E, entra, então, aqui nos 200 gramas por segundo é só de C, então aqui não tem o componente A, não entra aqui. E sai um XA de M2. Esse M2, eu já calculei da equação aqui de cima, né? Então, eu poderia também calcular o XA aqui. Se eu fizer o balanço do XB, eu sei que o que entra de XB é XB de M1. Eu já sei esse XB de M1 porque veio do subsistema 1, é igual ao XB de M2, né? Também não entra B naquela vazão de 200 gramas por segundo, então esse 200 gramas não entra aqui no balanço do B. Se eu já conhecesse o XB de M1 e já conhecesse o M2 aqui, eu poderia encontrar então o XB aqui, né? E aí, ou usando o balanço do C, ou fazendo 1 menos XA menos XB, eu poderia encontrar aqui a composição C dessa mistura M2 aqui.
ok? Mas não daria para começar a resolver esse exercício todo pelo subsistema 2. Só vai ser possível resolver o subsistema 2 se a gente resolver o 1 primeiro. O resultado do 2 vai depender de valores que vêm lá do subsistema 1. Continuando os subsistemas, o subsistema 3 é a unidade de processamento 2. É aquela onde entra a massa 2 e sai uma vazão de 475 gramas por segundo, de uma composição desconhecida, e também sai uma vazão M3 com uma composição conhecida. Analisando o que é o subsistema 3, nós temos aqui 8 incógnitas e 3 componentes nas misturas, então 3 equações de balanço. Temos ainda a possibilidade de uso de 2 equações de restrição, uma para a mistura M2 e uma para essa mistura de 775 gramas que tem aqui a sua composição desconhecida. A análise de grau de liberdade, então, nos diz que nós temos 8 incógnitas menos 5 equações independentes, isso vai nos dar 3 de grau de liberdade. Então, o subsistema 3, com os dados que o exercício dá, também não permite que se comece a resolver pelo subsistema 3. A não ser que eu tenha resolvido já o 2, como eu já fiz. Já resolvemos o 1 e o 2. Com aqueles dados que vieram do subsistema 2, aí sim podemos fazer os balanços geral do componente A, do componente B e do componente C e ir resolvendo, certo? Bom, com isso nós teríamos resolvido já o exercício, né? Teríamos descoberto todas as variáveis. Vou fazer aqui uma análise do subsistema 4, que é o caixa preta. Nesse subsistema, analisando todo o sistema, nós temos a entrada dos 800 gramas por segundo da mistura que tem A e B. Temos uma entrada de 200 gramas por segundo do C puro. Temos uma saída de 100 gramas por segundo de A puro. E mais 2 saídas. Uma de 475 gramas por segundo, onde nós não conhecemos a composição. E uma que tem uma massa de M3. Nós não sabemos a massa, mas nós conhecemos a composição, que tem A, B e C também na sua composição. Analisando o sistema caixa preta, nós temos aqui 4 incógnitas. E temos 3 componentes nas misturas. Então, nós temos 4 incógnitas, 3 equações de balanço possíveis, independentes, e ainda uma equação de restrição, que é justamente a equação que diz que a soma das composições aqui dessa vazão de 475 gramas por segundo tem que ser igual a 1. XA mais XB mais XC aqui tem que ser igual a 1. Isso é uma equação de restrição. Então, fazendo uma análise do grau de liberdade, nós temos que 4 incógnitas menos 4 equações vai dar igual a 0. Ou seja, nós também poderíamos ter começado o cálculo todo pelo subsistema 4. Só que daí a resolução seguiria ao contrário. Eu faria primeiro o 4, depois o 3, depois o 2. E aí não usaria o 1, ok? Bom, então, né, daria para fazer o balanço geral. Nós temos aqui os 4 possíveis balanços, o geral, que não é independente, mas eu posso usar, né? E no geral eu já encontraria o M3. Com o valor do M3, eu iria lá para o balanço de A e de B, por exemplo, e encontraria os valores de XA e de XB, ok? Então, na verdade, nós não precisamos utilizar todos os subsistemas para conseguir chegar ao resultado final. Normalmente, inclusive, nós usamos todos menos um, né? Fica sempre faltando o uso de um. A gente pode não precisar usar um dos subsistemas. Mas a sequência de resolução seria essa. Bom, este foi o exercício 4.28. Resolvendo ele, nós chegamos a esses resultados que nós temos aqui nas respostas. Foi solicitado ainda resolver o exercício 4.29, 4.32 e 4.33. Já foram colocados, já estão disponíveis, né,
os esquemas do exercício 4.29 e 4.32. E o 4.33 é um exercício que tem o fluxograma desenhado. Então, eu coloquei aqui para vocês as respostas desses exercícios, para que vocês possam confirmar as suas resoluções e para que nós possamos tirar dúvidas depois através de chat ou então da nossa aula síncrona. Ok, pessoal?